Pessoal, meu nome é Isabela e vou falar um pouquinho para vocês sobre os gênios da ciência. E como várias mentes incríveis, se juntaram e chegaram à famosa fórmula MC ao quadrado. É que a ciência é um trabalho feito por equipes, que pôde mudar o mundo. Então, no MC ao quadrado mostra que a massa da energia são equivalentes, explica sobre as energias das estrelas e as reações nucleares, e que revolucionou a ciência no século XX, e que mudou a forma de compreender o universo, gerou avanços tecnológicos e foi usado também como armas nucleares, criando um dilema ético entre as pessoas na época. A ciência era dominada exclusivamente por homens, então poucas mulheres foram reconhecidas. Então, a MC é mais que uma fórmula, é um símbolo de conversão entre ciência, sociedade e a história. Vamos falar de Lise Meitner. Meitner foi uma física austríaca responsável por explicar a fissão nuclear. Para isso, ela usou diversos conhecimentos pré-adquiridos por outros cientistas anteriormente. Dois deles foram James Chadwick, que foi responsável por descobrir a existência dos nêutrons lá em 1932, e a ideia de Albert Einstein, a fórmula E igual a mc ao quadrado. Mas o que Meitner fez? Sabendo da existência do núcleo, do nêutron e dos prótons, ela observou que ao se fissar o núcleo de urânio, esse núcleo ele se dividia em outros núcleos menores, e junto a isso ocorria uma liberação enorme de energia. E para medir essa energia, ela usou a equação de Einstein, que é energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Através da sua pesquisa, experimentos e dos seus conhecimentos que já eram pré-adquiridos, ela conseguiu explicar que 0,1% da massa de um núcleo atômico, quando fissado, é liberado 0,1% em energia. Então ela chegou nesse resultado. E podemos observar que para ela chegar nesse resultado, ela precisou de diversos outros conhecimentos. Então ela não partiu do zero. Ela partiu de Einstein, ela partiu de Fermi, ela partiu de Chadwick, ela partiu de Lavoisier, onde ele disse que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Na década de 1930, já se sabia que o núcleo era uma região positiva, com elétrons girando ao redor. A descoberta do nêutron completou o modelo do núcleo, que passou a ser visto como formado por prótons e nêutrons. Naquela época, acreditava-se que ao bombear urânio com nêutrons, poderia surgir elementos mais pesados, como transurânicos. Além disso, o modelo de gota líquida, que trata o núcleo como uma gota de líquido que pode se deformar, já estava sendo discutido. E foi essa a ideia que Meitner usou para explicar a fissão. Durante o exílio de Lise Meitner, Otto Frisch realizou um experimento para confirmar a fissão nuclear. Ele mediu a ionização dos fragmentos do núcleo de urânio após o bombardeio com nêutrons, mostrando que além de liberarem muita energia, o núcleo também se dividia em duas partes menores. Bom, o processo descrito por Otto observou que o urânio, ao ser bombardeado por nêutrons, se dividia em núcleos menores. Mas o que ainda não estava explicado era de onde vinha essa energia e como essa energia era liberada nesse processo. A divisão do núcleo era clara, mas a origem dessa energia não. Foi aí que Lise aplicou a equação mx ao quadrado e mostrou que uma pequena perda de massa no núcleo correspondia exatamente à enorme quantidade de energia liberada. Essa foi a peça-chave que faltava para entender esse fenômeno. Lise explicou que quando o urânio absorve um nêutron, o núcleo ficava estável e então se partia em duas partes menores. E ela mostrou que uma parte da massa virava energia, usando a famosa fórmula de Einstein, E igual a mc ao quadrado. Afinal de contas, por que Lise Meitner não recebeu o prêmio Nobel e como isso se relaciona no contexto histórico e no machismo na ciência? Lise Meitner foi uma cientista fundamental para a descoberta da fissão nuclear, tendo interpretado teoricamente os resultados experimentais obtidos por Otto Hahn e contribuído para explicar esse fenômeno com base no modelo da gota líquida do núcleo. No entanto, em 1944, apenas Hahn recebeu o prêmio Nobel de Química, enquanto Meitner foi completamente ignorada. Essa exclusão revela dois fatores importantes: o machismo estrutural na ciência e o contexto histórico da perseguição nazista. Na época, mulheres cientistas enfrentavam grande resistência e raramente eram reconhecidas por suas contribuições.
mesmo quando desempenhavam papéis centrais em descobertas importantes. Além disso, Miner era judia e foi forçada a deixar a Alemanha durante o regime nazista, o que a afastou fisicamente dos centros de pesquisas e decisões institucionais, como o Comitê do Nobel. A escolha de premiar apenas Hahn pode ter refletido uma tentativa de evitar controvérsias políticas, priorizando um cientista aceitável seguindo os padrões de conservação da época. Portanto, o caso de Lise Meitner é simbólico das barreiras enfrentadas por mulheres e minorias na ciência. A sua ausência no Nobel expõe como fatores sociais, políticos e de gênero podem interferir no reconhecimento científico. Partindo agora para o final do nosso vídeo, nós podemos pontuar que uma descoberta científica ela não é isolada. Ela depende de inúmeras pessoas e inúmeras descobertas para ser construída. Nós podemos ver isso no documentário, onde uma descoberta era perseguida de outra. Outra coisa que chamou a atenção foi perceber que os cientistas nem sempre conseguem prever o impacto das suas descobertas. Além disso, é fundamental reconhecer o papel de todos os cientistas envolvidos, especialmente aqueles que foram esquecidos ou tiveram o seu trabalho minimizado por preconceitos sociais, assim como aconteceu com Meitner. Com assuntos tão pertinentes na atualidade, vale a pena ressaltar o quão é necessário o reconhecimento de minorias e das mulheres também na ciência atualmente, para a construção conjunta de um conhecimento consolidado. Eu não sabia exatamente como a fissão nuclear tinha sido descoberta, e nem que ela tinha vindo de uma colaboração entre diversos cientistas e numa época completamente remota. E depois de ver o documentário, eu pude observar e refletir que o avanço científico ele nos traz bastante responsabilidades. Antes de estudar esse tema, eu pensava que fissão nuclear era relacionado somente a bombas atômicas. E o que mais me surpreendeu foi ver o papel fundamental de Lise Meitner, né? E como ela foi esquecida. E hoje também eu percebo que a ciência faz grandes avanços, mas também tem muitos riscos. E que ela precisa ser usada com muita responsabilidade. Antes do estudo, eu achava que a fissão nuclear estava ligada apenas a nomes como Otto Hahn e não sabia do papel das mulheres nesse processo. O que me surpreendeu foi descobrir que Lise Meitner explicou a fissão nuclear usando a reação E é igual a mc ao quadrado e que mesmo com sua importância não recebeu o prêmio Nobel por causa do contexto histórico e do machismo da ciência. Depois do estudo, eu entendi que Lise Meitner teve um papel fundamental na física nuclear. Que sua história representa tanto um marco científico quanto uma luta pelo reconhecimento e igualdade de gênero. Bom, antes de estudar esse tema, eu pensava que a fissão nuclear estava exatamente ligada a bombas atômicas, a risco de energia nuclear. Eu não tinha nenhum conhecimento sobre por trás dessa descoberta, né? Não sabia que tinha tantos cientistas envolvidos, que a equação de Einstein, né, foi muito importante no processo também para descobrir exatamente a energia que vinha por trás da fissão nuclear. Eu não sabia sobre Lise, né, que foi uma física, né, muito importante nesse processo. E uma das coisas que mais surpreendeu, né, foi a descoberta de Lise, claro, né, que mesmo sendo uma mulher em época tão difícil, conseguiu dar uma explicação tão essencial por trás desse fenômeno. Também outra coisa que me impressionou bastante foi essa descoberta, que ela pode servir tanto para a destruição quanto para salvar vidas, como na medicina e na destruição, né, como na guerra. Antes de estudar sobre o tema da fissão nuclear, nunca tinha me aprofundado sobre a história da equação e sobre os cientistas envolvidos nessa ciência. Sempre foi uma coisa muito aplicada, tipo, ao ponto de passar uma equação e a gente resolver exercícios, mas nunca sobre a história. E a forma como foi aplicada esse conhecimento, com conteúdos didáticos, com documentário,
com história, com pesquisa, um trabalho que a gente teve que desenvolver. Isso foi muito bacana porque aproximou a gente muito do conteúdo e fez a gente conhecer a equação da raiz dela, da sua história. E o tanto que isso é importante, principalmente com fatores estruturais totalmente pertinentes até nos dias atuais, que é o machismo e a política, o gênero. Então, foi muito bacana esse conhecimento. Então, com certeza daqui para frente irei olhar a física, irei olhar os cientistas, a equação de uma outra forma, com uma outra perspectiva. Esperamos que esse vídeo possa ajudar a refletir sobre a construção coletiva da ciência.